Olá, olá, pessoal do YouTube. Estamos aqui para gravar mais um podcast. Pode contar, você é a dona da sua história. O intuito do podcast é resgatar toda a sua força, toda a sua coragem que tem na história, porque a grande resposta para nossas inquietações, para os nossos desafios atuais, está na nossa história, porque a gente já passou por muita coisa lá atrás e que às vezes a gente esquece que passou, e aí naquele momento atual a gente esquece de quanto que a gente já teve muita coragem para passar por muita coisa e a gente resgata o nosso poder pessoal. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de falar com a Nayara. Depois ela vai falar sobre o nome dela, que eu acho meio confuso. Para não errar, ela fala. Então, a Nayara, ela trabalha com designer de imagem. E a Nayara, ela faz um trabalho, gente, que é incrível. Ela faz com que a gente se olhe no espelho e a gente realmente se ache bonita. Do jeito que a gente é, claro, né? Que a roupa ajuda, mas às vezes, mesmo com a roupa bonita, às vezes a gente se olha no espelho e a gente não se acha tão bonito assim. Então, esse trabalho que é fantástico da Nayara, ela traz isso, né? Como é que eu consigo me olhar no espelho e resgatar toda a beleza que eu tenho, não só a nossa beleza física, mas principalmente a nossa beleza interior. Nayara, muito obrigada por você ter aceitado participar aqui do podcast. Não ousei falar o seu sobrenome, porque eu já tinha errado uma vez, mas eu não vou errar de novo. É Nayara Amormino, é isso? Amor Mino. Amormino? Aí eu lá falando errado de novo. Nayara, muito obrigada por ter aceitado. Parabéns pela coragem, porque às vezes eu convido as Obrigada, pessoas Céu. e elas não querem vir, ai, porque não tenho nada para contar na minha história. Quem vai se interessar? A questão não é só se interessar pela história, a questão é se interessar o que está por trás da história, dos desafios que você passou. De repente tem alguém que vai assistir. Nossa, a Nayara já passou por isso. E eu estou passando. Então a sua história, ela inspira outras mulheres que estão passando pela mesma questão, e também é uma forma de a gente também ser muito grata e a gente honrar o que a gente viveu. E o que que você tem para contar hoje que você Exatamente. realmente é a dona da sua história? Exatamente, Sol. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Já te falei, você é uma inspiração, né? Meu nome é Nayara Amormino, sou consultora de imagem e hoje eu trabalho com essa reconexão mesmo das mulheres com você e a gente utiliza a imagem como uma ferramenta para que a gente consiga traduzir essa nossa essência, quem a gente é, na nossa comunicação externa, né? Na comunicação não visual, que é muito importante, né? Algumas pessoas ainda não acreditam nisso, mas é uma forma de comunicação. Com Então, é uma certeza, ferramenta né? que está nas nossas mãos, fácil, fácil Você sabe para a que gente eu utilizar. eu fiz três cursos de oratória e um desses cursos, né, dois deles foi assim, né, a nossa fala comunica só 7%. O restante é a Sim, nossa exatamente. fisionomia, o nosso tom de Uhum, voz e o nosso corpo. Então, você vai chegar aqui no podcast fechadinha, já quebrou a conexão com a pessoa. E a cor da roupa, a exatamente. gente sabe que isso também comunica. Tudo comunica, né? E você falando aí em relação à história. Realmente, se fosse um tempo atrás, eu ia falar assim: não tem nada para contar. Quem vai se interessar pela minha história? E o quanto a gente se coloca pequena, né? Uhum. Diante e algumas coisas que a gente acha que são desafiadoras pra gente. E é a coragem mesmo de ir lá e falar sobre você. Então, já tem uns 2 anos que eu tô, né? Comecei a vibrar aí nessa coragem e comecei a me olhar de uma forma diferente. E aí, como você falou, né? O cérebro, ele olha e faz o primeiro julgamento. Então, eu tô olhando a Sol. Isso é primitivo, tá? É quando a gente era lá da época das cavernas lá. Porque a gente olha e a gente vê linhas, formas, cores. Então, o cérebro, ele vai julgar por aí. Então, assim, se você vê um objeto pontiagudo, você vai lembrar, vai reconectar lá a um dente de um animal, que era um perigo. Então, seu cérebro, ele vai sempre julgar. Posso ficar aqui? Posso confiar nela ou não? É Ou melhor não. correr, eu fugir. Então é isso. Então a nossa imagem ela comunica, nossas linhas faciais, linha corporal, cor, forma, então tudo comunica. E essa relação e aí onde, né, eu me vi ali já dona de mim, foi por um processo que hoje eu já me sinto dona de mim, mas é tudo um processo, né, Sol?
Sim, é um Então, processo. assim, a gente vai quebrando crenças. E lá na minha infância, eu me lembro, assim, que numa meditação agora, depois que eu comecei a meditar, eu tava com esse questionamento. Será que o meu trabalho é importante? Será que... Por que que eu tô na consultoria de imagem e tal? E me veio numa meditação a minha adolescência. E me veio muito forte ali, que eu queria ser aceita. Eu queria ser a menina popular da escola, só que eu era muito delicadinha, eu era pequenininha, então ninguém dava muita bola. E eu queria chamar a atenção, porque é o momento que a gente quer chamar a atenção dos meninos, né? Principalmente Eu nessa queria época da chamar a adolescência, atenção. quando a gente começa a ter Exatamente. a crise de identidade e a gente começa a formar o nosso caráter. Eu fico com o que eu Ex- aprendi na minha família, tem a sociedade que está trazendo outra coisa e tem esse conflito. Então, é, é desafiador exato. essa fase. Nossa, demais. E eu me vi nesse momento onde eu me senti julgada pela minha imagem, né? Eu queria ser uma coisa, só que minha imagem passava outra coisa. E aí, hoje eu vejo que a minha vida toda foi sempre se vestindo, né? Até 2, 3 anos atrás, foi sempre me vestindo para o outro. Sempre para suprir uma expectativa do outro. Porque eu sou a filha mais velha, menina, aquela expectativa de ser a princesinha, a perfeita, então eu não podia questionar, sabe? Era sempre aquela bonequinha, né? Eu era vista como uma bonequinha. E eu carreguei isso durante muitos anos. É, Quando eu comecei a trabalhar, eu sou formada em farmácia, né? Fiz técnico em química, depois me formei como farmacêutica. E em todas as empresas que eu fui, eu tive um cargo de liderança, eu tinha uma equipe comigo. Só que só eu nunca, hoje eu vejo, eu nunca me senti capaz daquilo. Eu achava que eu estava ali, o que que eu estou fazendo? O Aquilo que que não as era, que pessoas aquilo não, viram em aquele mim? lugar não era para você. Não era. E eu não me sentia capaz de liderar. Então, assim, o que que as pessoas viram em mim que eu tô aqui liderando? Dessa forma. E aí eu fui percebendo também que o lugar da farmácia não era o meu lugar. Eu vivi, honro, sou grata aos quase 10 anos que eu fiquei nessa área, mas eu não me sentia que aquilo ali pulsava forte, sabe? E aí fiquei na farmácia. Quando foi chegando na pandemia, eu acho que todo mundo, né, naquele momento ali da pandemia, teve um momentinho de loucura. Eu falei, não quero isso mais pra Quem mim. não teve, né? Os surtos, né? Não, eu acho que todo mundo teve, né? Eu Falou, quem falei, eu não não quero teve mais pra realmente mim. não era, era um ser de outro planeta, porque todo mundo surtou. Exatamente. Eu falei, eu não quero isso mais pra mim. Mas o que que eu quero? Eu não sabia o que que eu queria. Então, eu já tinha começado o processo de terapia. Eu falei, eu gosto de liberdade. Liberdade é uma palavra que bate forte, assim, sabe? E eu sou aquariana, hoje eu vejo tanto que eu tenho a ver com o meu signo, porque naquela época nem isso, não tem nada a ver com a aquariana, porque eu não estava vivendo a minha essência, estava vivendo para A fora. Aquariano, ele vê Então, ele, além do que as pessoas veem, né? Tem uma visão muito e a bonita, liberdade, liberdade. vontade de salvar todo mundo, aí tem esse processo também. Então, eu me vi ali muito presa numa profissão que não fazia muito sentido para mim. E a profissão também foi escolhida por conta de expectativas dos pais, né? Porque no final das contas eu queria ser dançarina, queria fazer arte, dança, mas não dava dinheiro, né? Então eu tinha que escolher Aquela uma gente profissão que escuta, dava né? Ah, dinheiro. imagina, vai viver disso. Isso dá, porque dar dinheiro são coisas de faculdade. Tem que fazer uma faculdade, de preferência, que dá Exatamente. dinheiro, administração, medicina, odontologia, Aí- direito, farmácia. Exatamente. É. Aí eu fui fazer farmácia, né? E trabalhei em indústria. Então eu trabalhava em um lugar muito fechado e que eu não podia usar roupas. Eu usava uniforme, mas era uniforme tipo pijama, onde ficava todo mundo igual. Uhum. Naquela época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, mas hoje eu vejo e falava, eu tava numa prisão ali, que eu não tava conseguindo ser eu, né? E aí, chegou em 2020, eu falei, eu preciso fazer outra coisa. Não quero isso mais e tal. Falei, vou empreender. Que aí a gente dá, né, a louca, vamos empreender.
Aí comecei a empreender junto com a farmácia. E aí comecei a vender calçados femininos online. Então fui fazendo as duas coisas, até que chegou o momento que eu falei, vou ficar só com a empresa, porque senão eu não vou dar conta de, né, fazer o que eu quero. Vou ficar ali dividida e eu trabalhava muito, então não tinha como. E como eu tenho marido, graças a Deus, né, que é o meu suporte aqui, que que é a renda de casa e tal, então eu tive essa oportunidade. Eu sei que muitas mulheres não têm essa oportunidade, eu tive essa oportunidade. E ele sempre acreditou muito em mim, até quando eu não acreditava. Então ele sempre acreditou em mim. Aí eu falei, vou empreender. Aí comecei a empreender e fui para uma outra área da farmácia em que eu ia no trabalho uma vez na semana só. Então só para ter uma rendinha ali, né, como minha segurança, né? Para quem quer ter Então eu comecei a liberdade, empreender. a segurança é o contraponto. Exatamente, não, mas eu vou ali porque eu tenho que ter um dinheiro aqui, né? Porque eu vou empreender, vou ficar um tempo aí, às vezes, sem ter um prolabore, então eu preciso ter uma segurança, né? Mas não durou muito tempo, não. E aí fui empreender. Então comecei no online e o online me ajudou muito porque eu comecei a ter que enfrentar a câmera, a falar para a câmera. E eu era uma pessoa que eu estava muito tímida. Hoje eu vejo que eu não sou tímida assim. Então eu era tímida. Então eu tive que começar a enfrentar isso. Vai falar com a câmera e tal. E começou a dar certo. Comecei a vender e tal. Só que aí tive mudança de estado, fui para outro estado, depois voltei. Só que eu ainda sentia que aquilo ali estava muito raso, que eu queria ir mais profundo. Mas eu tinha entendido que era com mulheres que eu queria trabalhar. E a minha vida toda eu trabalhei com homens. Ou No seja, último você emprego, ia para o lado oposto, total oposto. um ambiente No totalmente último masculino, emprego, para um ambiente exatamente. mais. Apesar que você já estava Fem... nesse ambiente quando você começou a vender calçados, eram calçados femininos. Aí, femininos, aí eu já comecei aí. E aí eu entendi que eu queria trabalhar com mulheres. Só que eu sempre trabalhei com homens, e no último emprego da farmácia, eu trabalhei numa empresa que só tinha mulheres. Era uma empresa de vacinação. E que desafiador. Eu falava, nossa, mexer com mulher é difícil demais. Não, lidar com mulher é difícil demais. Aí você Vida toda também já estava trabalhando com com outro homem, né? contraponto, estava com o seu feminino ferido, Não, total, total. julgando as mulheres. Eu Não, sei, eu te vejo. difícil. Quando eu trabalhava no corporativo, até mesmo antes, nessa época de adolescência, eu lembrei. Na época de adolescência, eu tinha mais amigos. Porque eu falava, não, as mulheres, as meninas, né? Não era tudo traiçoeira. E eu via isso, na verdade, da minha mãe, das minhas tias. Então eu via que mulher era traiçoeira. E quando eu ia trabalhar, nossa, eu preferia trabalhar com homem. Mulher é muito difícil. Só que, na verdade, o problema era eu, né? Eu era, Exatamente, eu não sabia lidar comigo mesma e também não sabia lidar se era com homem ou se era com mulher. exatamente. Não, tanto que o meu maior amigo, né? O meu melhor amigo hoje, ele é homem, ele é homossexual, mas ele é homem. E eu, quando eu era na infância também, eu não tinha muitas amigas. Hoje que eu tenho amigas mesmo, eu tinha ele. E tinha umas colegas, mas não era amiga, eu não conseguia me abrir para elas, né? Então, muita crença, muita crença. Então tinha aquele negócio, a mulher sempre vai querer ser vista mais que você, ou puxar seu tapete com algum Ou tinha, ó, menino. você que trabalha com essa coisa de imagem, o que que eu ouvia, que você também ouvia? Mulher não se veste para si, a mulher se veste para outra. Para outra. Gente, Muito, que crença mais do muito. que que a gente fala do feminino ferido. Eu tenho tantas feridas, né, com relação ao feminino, à mulher, de como eu vi a minha mãe, que a outra, em vez de ser uma parceira, ela se torna, então, entre aspas, né, uma concorrente. Ela se torna uma Exatamente, ameaça. Ela é uma ameaça. exatamente, Então, já que ela é uma ameaça, eu tenho que ser superior, melhor, né? Olha só. exatamente. Eu te vejo que eu também tinha essas crenças. Hoje eu não tenho. E Hoje você fala, eu muitas, vivi isso pra mim, não é? não, total. E muitas crenças, né? Igual, eu não preciso ser bonita, eu tenho que ser inteligente, justamente para sobressair. Não, aquelas meninas que se arrumam Ouvi. demais, não. Eu tenho que ser inteligente, porque eu vou ser melhor que elas, né? E Porque é o assim, a interno, gente tem um padrão, ele né? vale mais.
físico, né? A gente é um porte menor. E eu, na adolescência, eu tinha uma amiga, que ela é minha amiga ainda até hoje, nós somos comadres e tal, e ela era muito mais alta. Eu tenho 1,57 m, já tenho 1,75 m. Então, onde a gente chegava, ela chegava primeiro que eu. E aí Sim. os meninos se interessavam por ela, mais por ela do que por mim. Qual que era a forma, então, de eu ser vista? Eu tinha que ser inteligente. Uhum. Eu tinha que ter uma boa lábia. Eu Exatamente. tinha que ser mais inteligente. Alguma coisa eu tinha que me sobressair, senão eu Tinha ficava que para ter. trás. Para sobrevivência. E aí a gente cresce acreditando que a outra é uma concorrente, mesmo sendo sua amiga. Ela é uma ameaça. Olha que doido. Exatamente. É isso a dificuldade das mulheres de terem amigas, né? Infelizmente. Graças a Infelizmente. Deus isso está superado. Aqui. Exatamente. A gente vai tendo consciência, né? Vai aí se conhecendo mais e vai entendendo isso. E como é que você E aí chegou chegou. nesse lugar de sair da farmácia para trabalhar como consultora de imagem, se essa consultora de imagem tão requisitada, né? Me conta. Sol. Aí foi Deus. Porque não me passava na cabeça ser consultora de imagem. Tava lá nos calçados e aí foi uma amiga, que eu honro ela muito. Ontem foi aniversário dela, eu estava com ela. Ela, ó, já tô arrepiando. Ela chama Lorena, empreendedora desde sempre. E ela me chamou para um café, amiga, vamos encontrar e tal. Fui pro café. E a gente conversando, ela falou, nossa, tá muito desafiador nos calçados, e eu não tô sentindo que é esse lugar. Que eu tô no caminho, mas não é aqui. Eu quero ir mais profundo. Não quero só vender um calçado, eu quero ir mais profundo. Ela falou assim, amiga, o que que sua audiência tá te pedindo? O que que suas clientes estão te pedindo? Falei, não sei. Que a gente, né, não para escutar, para sentir nada, né? Só na guerreirona lá. Falei, não sei o que que é. Aí depois começaram a vir os insights. As minhas clientes, elas falavam, nossa, amei o calçado, mas eu amei a roupa também. Você vende a roupa e não sei o que. Eu comecei a loucura. Será que eu tenho que vender roupa também? Ela falou, amiga, você já pensou em consultoria de imagem? Um tanto de gente fala que legal como você veste e tal, veste diferente, eu gosto. Aí a aquariana já, né, florando ali. Você veste diferente e tal. Eu falei, amiga, nunca tinha pensado. Naquilo ali virou uma chavinha. Nessa conversa que eu nem queria ir nesse dia, É sempre assim, virou ai, essa mas eu não chavinha. vou. Toda vez que a gente tem aquela, ah, não, eu não vou. Dei um tanto de Vá, desculpa. vá, porque ali vai ser, ó, a virada de Tem um chave. negocinho Tem ali. uma mágica. Exatamente. Exatamente. Eu sempre ia com ela, mas esse dia eu não tava com vontade de ir. E dando a desculpa. Aí eu fui pra casa e falei, vou pesquisar mais sobre isso. Comecei a pesquisar e achei um curso. Na verdade, tinha umas colegas que já tinham feito esse curso e tinha vagas abertas para esse curso. Só que eu não tinha o dinheiro, né, para investir. Aí meu marido falou assim: não, vai, faz, a gente paga aqui e tal, com o nosso dinheiro e tal. Falei, então tá, vou. Só que ainda com aquela ideia. Não, vou fazer o curso para agregar para minha loja. Não vou trabalhar só com consultoria de imagem, porque ainda era alguma coisa que eu não via que não tinha Ganho. segurança, né? De as pessoas realmente ali vão investir em imagem, né? Mais crença. Aí fui fazer o curso. Fiz o curso, depois a gente viajou de férias e aquilo foi mexendo comigo, mexendo comigo. Voltei de férias e falei, é isso. Eu vou trabalhar com consultoria de imagem. Só que não é essa consultoria de imagem que eu vi lá dentro do curso que eu quero. Eu quero ir além. Porque eu sou diferente. Eu não sou aquela mulher que ela vai estar o tempo todo impecável. Eu não sou aquela mulher que vai estar o tempo todo com alfaiataria, com preto, aquela rigidez. Não sou essa. Eu gosto de ser diferente. Mas é E isso é que você isso. está vendo, Aí, né? Essa questão da imagem, nós, né? Principalmente nós que somos brasileiras, a gente acha que a mulher bonita é a mulher europeia. uhum, Eu fui para a França e aí teve uma. Quando você anda na França, você parece que todas as mulheres lá são modelos. são, Você vai para a aham, Itália, é a mesma coisa, elas estão sempre impecáveis. Então uhum, a gente acha que nós brasileiros a gente não é bonita, que o que vem de fora é mais interessante, a roupa de lá é mais interessante, e a gente não se arruma. Não precisa estar impecável sempre, mas a gente não. Ah, não, qualquer coisinha tá bom. aham.
E aí, exatamente. então eu não sei a sua mãe, mas a minha mãe era assim. Era roupa para ir à missa, roupa para não sei aonde, eram roupas para datas específicas. Mas, mãe, por que que você não coloca essa roupa X aqui? Ah, Aham. imagina, eu vou na missa com essa roupa, o que que vão falar de mim? Não, minha mãe demais. Não, mas eu acho que eu tô demais, né? Aí hoje eu falo, não, você tá, é você é assim. E todo mundo falava muito bem dela em relação à imagem. Nossa, sempre elegante e tal. Só que ela achava que ela sempre estava demais, que ia chamar atenção. Por quê? Não podia chamar atenção, né? A gente não podia ser vista. Porque assim, a mulher que chamava atenção, até hoje ainda é assim, né? Infelizmente, a mulher que chama atenção, ela tá É, querendo, ela quer estar arrumando algo. algo com outro Interesse. homem, é interesse. Uhum, Tá sendo interesseira, tá exatamente. querendo usar o corpo para se vender para um homem, enfim, né? Para Então, conseguir as coisas que ela quer, né? para conseguir as coisas. Então, a gente foi crescendo com isso. Ó, a minha mãe, quando faleceu, eu fui olhar as roupas dela, então algumas coisas eu peguei para mim. Eu achei 4 peças de roupa que eu havia dado para ela que eu tinha. Ela morreu sem usar. Uau. Ai, numa ocasião especial. Ai, Sempre se esperar o tiver momento. algo assim de diferente, ela fala assim: minha mãe usa. Mãe, vai à igreja. Ela gostava muito de frequentar a igreja. Vai à igreja, vai no aniversário, vai no. Coloca essa blusa que eu dei. Ah, não, essa blusa é demais, vou com essa outra roupinha, com essa outra aqui mesmo. E morreu e não usou. A partir daquilo eu Uhum. instalo para eu falei, gente, eu compro Nossa, roupa, eu uso nem que for para ficar dentro de casa. Mas pelo menos se eu morrer, eu usei. exatamente. A gente fica esperando a ocasião especial para usar Então, uma peça e talvez ela não vai chegar. A ocasião é a especial gente não vai que chegar. cria. E aí, Nayara, eu não sei as Exatamente. suas clientes, né? Mas o que que eu percebi comigo e com as pessoas lá em volta? Quando veio a pandemia, nós ficamos muito em casa, as pessoas, eu tô em casa, então qualquer roupa serve. Exatamente. A Não, vou roupa ficar. Quando tá fala conforto, desfiadinha, conforto, é. se é conforto com roupa velha. Exatamente. Conforto é a roupa mais surrada que você tiver. É isso que é o conforto, né? Para a maioria das pessoas. E veio muito isso. Muitas pessoas trabalhando no home office, de câmera fechada, porque estava sempre mal arrumada e não tinha coragem. Aí surgiu uma reunião de última hora, eu ficava desesperada. Não, eu não posso abrir a câmera porque meu cabelo tá assim e tal. Então, assim. É isso. A gente tem que se arrumar primeiro pra gente. A gente não tem que esperar a ocasião especial. Hoje Você eu sou sabe que aquela que comprei uma roupa, eu eu vou quero usar usar. ela. É, Nem que eu vá ali no supermercado, né? Claro que a exatamente. gente também tem Maneira de que falar, né? pensar na adequação do lugar. Eu não vou de vestido de Claro. festa no supermercado, mas eu vou dar um jeitinho. Vou trabalhar aqui, atender uma cliente com esse colar aqui maravilhoso e E ele tal, tá maravilhoso. Eu te porque é falei nos primeiro pra bastidores, mim. né? Que eu amei. Obrigada. Obrigada. E tem o truquezinho, né, Sol, que a gente É, estava falando que é. quando você quer comunicar, né, para alguém e você quer que essa pessoa preste atenção em você, traga um colar interessante, ou um brinco interessante, ou um batom interessante para chamar Chamar atenção para o seu atenção rosto. pro rosto, é que você falou. É. E essa questão da imagem, como que você lida com isso quando você passa lá, você faz a consultoria de imagem? Então, vamos supor que você fez a consultoria de imagem comigo. E ela ainda Uhum, tem crença. Você fez todo lá, olha, a sua paleta de cores é essa, né? Então, aí, não sei se você tem serviço de fazer a compra com a cliente. E ela começa a uhum, mudar o estilo e ela não se sente confortável de agora, como é que eu vou usar um colar grande? Como é que eu vou chamar a atenção? Essa crença que nós sim. estamos falando, por exemplo, né? Que muitas mulheres ainda têm, não se vestem bem para chamar a atenção. Como é que você Aham. trabalha essa crença com a sua cliente, por exemplo? No início da consultoria, a gente tem um primeiro encontro, que as minhas clientes falam que é tipo uma sessão terapia. E que realmente esse primeiro encontro é para a gente alinhar e também para a gente entender essas crençazinhas que estão acontecendo. Então eu começo a puxar um pouquinho ali da cliente. Ai, muitas mulheres gostam muito de preto e não gosta de cor. E a maioria delas chegam para mim e fala, aí eu falo, o que que você queria começar a usar que você não consegue usar hoje, mas cor, a maioria é cor.
Porque tá vestindo ali o preto, preto, Que a preto. gente ouviu que o pretinho básico. Eu sou a É mulher oposta, básico, não gente. tem nada de básico. Eu não gosto de usar cores escuras, principalmente cor preto e marrom. Nunca Eu gostei. Eu também, gosto eu de não sou do cor. preto. Eu gosto de cor. Uhum, Olha, eu tô de vermelho, você pode ver. Eu tô sempre de vermelho, de laranja, um azul. Mas é isso. Então, o quanto que você vai ficar agora a partir do que eu só uso preto. Falaram pra mim que o preto combina com tudo que pra mim não combina. sim. E saí do preto e agora eu vou começar a usar um vermelho. Uhum. Eu tenho um casaco de lã que ele é vermelho, aquele vermelho tomate, bem chamativo. Quando eu comprei o casaco, ele ficou acho que uns 2 anos no meu guarda-roupa. Ele é de inverno. Eu não tinha coragem. Aham. Ah, tá. Nossa, maravilhoso deve ser. Incrível. Então, assim, onde eu vou, né? Então, ele chega antes de mim. Então, para quem tem essas feridas emocionais, né, que eu também falo nas minhas mentorias para as minhas alunas, quando a gente tem essas feridas de eu não quero ser vista, eu prefiro ser um gasto. Eu era essa pessoa antes, quando eu trabalhava no corporativo, eu queria, eu ficava lá no fundo, eu trabalhava numa empresa, assim como você, a gente usava uniforme, então eu era igual a todo mundo, fiquei 14 Uhum, anos. Até que falei, gente, dia que eu falei, gente, agora eu posso usar laranja, que é a cor que eu mais amo. E a gente vai se exatamente. apagando para se encaixar num padrão social. Como assim você vai começar a usar laranja? Se você a vida inteira, que nem eu usava branco e azul marinho. Eu não tinha Aí agora, do nada, você começou a personalidade. usar laranja. Eu não tinha personalidade. E é isso. As mulheres, aí a gente vai quebrando essas crenças, porque, igual preto. Vestir muito preto tem várias questões. Pode ser um luto que ela ainda está vivendo, né? Igual no início do ano eu tive alguns desafios aqui pessoais, familiares, que era um momento que eu realmente, se deixasse, eu ia vestir qualquer coisa. Se eu tivesse qualquer coisa no meu guarda-roupa, eu ia vestir. Aquele trem rasgado, aquele trem... Por isso que a gente tem que tirar isso. Porque o que a gente olha, quando a gente se olha no espelho, isso interfere muito na nossa autoimagem. Que a autoimagem é como a gente se vê. Então, se você coloca uma roupa que você tá ali acabada, aquela roupa rasgada, como é que você vai se enxergar no espelho? Bonita, você não vai se enxergar. Não vem com esse Então, isso papinho, não. vai. Qualquer roupinha te prende. Não. O E aí, importante é só o interno. O externo, não, eu posso ser, sim, me sentir a melhor pessoa. Coloca uma roupa mulambenta e se olha no espelho para ver se você vai se sentir. Não vai se sentir, não. e você sabe que Não essa vai. questão de comprar qualquer roupinha, também a gente vai aprendendo isso. E eu preferia, né, ir fazer compras em mercados populares aqui que tem em São Paulo. Então, eu preferia ir lá, gastava, na época, né, lá, uns 20 anos atrás, pegava R$ 100, né, porque R$ 100 era muito dinheiro. Eu voltava assim com Aham, umas 20 peças. Achava o máximo. sim. Aí eu usava a peça uma, duas vezes, a peça fazia bolinhas. Ah, até que eu fui entender que eu preferia pegar aqueles, na época, né? Aqueles mesmos R$ 100 e vestir numa roupa boa, que eu sabia que ela ia ser atemporal e que eu ia ela ter, Uhum, ela meu guarda-roupa, por exemplo, um bom blazer, né? Um bom colete, assim como você tá. Peças boas que vocês, né? Que a gente fala, né? Você que trabalha com isso. sim, Peças de alfaiataria que tem qualidade. Você exatamente. também trabalha isso na cabeça das. Ah, então como assim vou pagar R$ 2.000, R$ 1.000, sei lá quanto, num blazer, mas você vai diluir aquilo em 10 anos do que comprar um de R$ 100? Exatamente. É o que a gente fala de realmente o valor da peça, né? Então, uma crença que vem muito forte, igual você falou, que vem muito forte das mulheres, é que elas precisam ter muitas roupas, né? No guarda-roupa, muitas peças. E aí você só vai comprando, principalmente quando você não entende sobre você, sobre o seu corpo. Aí você vai, cada dia que você sai, você compra uma Tá coisa, usa um dia e triste, fala: tá deprimida, Não, vai não no tá legal, shopping. vão lá, vão gastar. Tô E triste, aí você tô vê. deprimida. Eu ia num. Ó, eu cheguei a A ter. melhor coisa, quando você tá triste, é lá comprar. Mas Nossa, aí você que vai ficar mais sensação triste quando boa. chega a Mas conta, cartão depois, de crédito. Eu exato. cheguei a ter 5 camisas brancas. Uau. Ah, não, mas aquela já tá mais velhinha, mas aqui. Até eu entender que não precisava de um monte. Eu precisava de uma. Aham, Boa. exatamente. Tá ficando velhinha? Então tira, doa Ponto, e Manu. pega, compra uma nova.
E é isso. Então, assim, as mulheres. E aí você vai, né, com esse sentimento, ah, eu vou lá comprar, é muito bom. Só que aí no final são duas coisas que você vai se frustrar. Primeiro, que você gastou, e outra que continua. Toda vez que você for sair, você vai olhar pro seu guarda-roupa, que tanto de roupa, você vai falar, não tem roupa pra sair. É isso, é porque você está comprando, você está olhando para fora e não tá, não sabe quem você é, o que você gosta, o que você deseja comunicar, como é o seu corpo, porque não é porque ficou bom no corpo lá, naquela menina magrinha, e aí você começa a se comparar, mas você consegue se vestir bem também, independente do corpo que você tem. E aquela roupa que ficou boa nela não vai ficar em você, que são corpos diferentes. Então, quando a gente começa a aceitar isso, eu venho conversando com as clientes, né, quebrando essas crenças, mostrando que, ó, olha o seu corpo como que é, olha como que ele comunica, porque o nosso corpo, o nosso rosto, principalmente, ele fala da nossa história. Então, assim, quando você faz algum procedimento estético, a gente tem que olhar muito para isso, porque não sei se você viu aí na rede social aquela Aline Riscado, que era Hum. a Aline Riscado. Não, ela tá no BBB e ela era aquela menina garota propaganda da Itaipava. Ela tinha um corpo escultural, bem feminina, os traços bem curvos, e isso traz muito o feminino. As linhas curvas, que traz suavidade, delicadeza. Não que o feminino não seja forte, né, Sol? Nós somos muito fortes, muito fortes. Só que o feminino traz isso da delicadeza também, a força com a delicadeza, com o sentir, né? Feminino, E esse ela o era que toda essa menina. envolve, esse o que É, envolve. esse, exatamente. E aí ela mudou a comunicação dela. Então ela entrou pro BBB e é outra mulher. O que que aconteceu? Ela fez a harmonização facial, então trouxe muitas linhas retas pro rosto dela. Como a gente vai envelhecendo, hoje ela está com 38 anos, mas a gente vai perdendo gordura facial. Então, com a harmonização, deu muita sombra no rosto dela e deu um contraste. Contraste é a diferença das cores, né? Então, o rosto dela começou a ter muita sombra, então começou a ficar um rosto muito forte, com muita energia masculina. Só que, o que que ela comunica, verbalmente? Que ela é espiritualizada, que ela é do yoga, que ela medita. Ou Só seja, que, ela tá falando uma coisa, mas o corpo comunica outra. exatamente, a linguagem, a comunicação verbal dela é uma e a comunicação, né, de não verbal Corporal. é outra. E aí, o cérebro, quando ele não consegue achar uma harmonia ali, vê que tem alguma coisa estranha, que a Não gente tem fala que é ruído de coerência. imagem, Não tem que não congruência está entre as coisas, né? coerente, ele rejeita. Ele rejeita. Então, ela até saiu do Big Brother. E muita gente, eu vi lá na rede social, fui olhando, muita gente falando: ah, essa espiritualizada tipo do pau oco, que não é nada. Por quê? Tinha essa briga. E também, além da comunicação verbal dela, as atitudes dela. Então, você via que tinha muita raiva ali dentro e tal. Não tem Então, energia ela masculina. tava E a desarmonizada. Então, não espiritualidade estava comunicando. é legal trazer negócio de espiritualidade, porque espiritualidade sem esse vínculo religioso. Mas a espiritualidade Uhum, é uma energia mais feminina, porque ela é mais sutil, é o sentir. Você precisa silenciar, que é a exatamente. energia feminina. O silêncio, ele mora no yin, né? Que é essa energia feminina. Aham. Então, realmente não tem congruência. Então, isso que você está trazendo é muito importante, Nayara, porque assim, né? Então, às vezes a gente vê realmente uma pessoa que ela quer comunicar alguma coisa, ela veste uma outra coisa e Uhum, ela fala outra coisa. Eu tinha exatamente. eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo atrás, ela estava sempre de roupa escura, de preto, e ela nunca arrumava namorado. E eu nessa época eu Uhum, entendi. Mas como é que você quer arrumar namorado se você passa a mensagem que você está de luto? exatamente. Ai, amiga, mas é que eu tô fora. Olha só, aonde eu quero chegar. Ai, mas amigas, mas eu tô fora de forma. O pretinho emagrece. Aham. Ou seja, como é que eu quero arrumar um namorado se eu tô sempre fechada de roupa preta? Que a roupa É clara vai isso. mostrar que eu tô fora do peso. O pretinho, ele realmente esconde, ele engana, vamos dizer assim, essas O que gorduras. acontece?
toda cor comunica algo, né? Igual o preto, ele vai comunicar o luto, ele vai comunicar o distanciamento, ele vai comunicar poder. Então, tudo tem que ser usado com a intenção. Inclusive, né, cores. Só que a cor escura, ela tende a diminuir o espaço. E a cor clara a ampliar o espaço. Então, a gente usa isso muito com estratégia. Tá, então significa que quando a gente tá gordinha, se a gente usar só roupa escura, vai ser o melhor? Eu não posso usar roupa clara? Não. Porque até a roupa escura, se você não entender a modelagem que é melhor para o seu corpo, que faz sentido para o seu corpo, que valoriza suas curvas, ela vai te engordar também, independente se é preto. É Então, legal são várias coisas, legal você né? trazer Não é só o preto. esse mito, né? E de tudo que a gente está trazendo, que você está conversando, o que que você acredita que foi o seu grande aprendizado de quando você saiu da farmácia e você hoje, então, se tornou essa designer, né, com as A cores, consultora de imagem. Uhum. consultora de imagem, melhor, né, essa consultoria de imagem. O que que você percebeu qual que foi o aprendizado daquela Nayara que trabalhava na farmácia para essa Nayara de agora? O que que você aprendeu com isso? Muitas coisas, né, Sol? Quando eu percebi que a minha imagem, ela estava comunicando algo que realmente estava aqui dentro, que era insegurança, então eu me vestia muito menina, então passava uma imagem muito infantilizada. E aí as pessoas, elas não me levavam tão a sério assim. Então, assim, eu não tinha um lugar de fala, eu não conseguia me posicionar, por quê? Eu era insegura e minha imagem transmitia essa insegurança. A partir do momento que eu fiz a consultoria em mim, né, que eu sou minha persona transformada, que eu fiz a consultoria em mim, né, uma colega fez em mim, e eu comecei a entender sobre as minhas linhas, sobre os meus pontos ali que eu queria trabalhar para trazer essa força, porque a minha beleza, ela traz, o meu rosto, ele é mais quadradinho, ele tem linha mais reta. Então ele traz esse yang aqui. Só que o meu corpo todo ele traz linhas mais yin. Então tem esse contraste de energias, né? Todo mundo tem. Então eu comecei a trabalhar isso com intenção. E aí, quando eu comecei a me vestir, falando assim, não, realmente essa é a Nayara, me conhecendo, trazendo para fora quem eu sou, eu comecei a me sentir muito mais confiante e resgatar aquela Nayara confiante, aquela mulher forte que eu sei que eu sou, que eu comecei a olhar para trás e falei, cara, eu tive muita coragem de fazer tudo isso. Aí você começa a lembrar a sua história e ver e realmente resgatar a pessoa que você é, né? E vai quebrando crenças e tudo. Então, assim, o meu maior aprendizado é que o autoconhecimento, ele é muito valioso. Ele é muito valioso. Ele é necessário. Porque não adianta você, né, puxando aqui para o meu trabalho, pro meu servir, não adianta você vestir uma roupa, querer comunicar, igual eu falei da Aline Riscado, algo que aqui dentro não tá. Não é. Então, é como você vestir uma máscara, a gente fala lá, né, das feridas emocionais. É você vestir uma máscara. Eu vesti uma máscara de menininha, de boazinha e tal, e no fundo eu não sou assim. No Eu te fundo vejo eu que não eu sou também, perfeita. eu te vejo que também, né, durante muito tempo, né, a gente ainda usa essas máscaras, né, não é máscara de verdade, né, Muito. o ego O para ego. Uhum. a gente vai se moldando para a gente ser, então, aceita e a gente, né, entre aspas, a gente não morrer. Mas isso que você está trazendo é muito importante, porque o seu trabalho é muito necessário, né, das mentoradas que eu faço, nos cursos que eu dou, nas palestras, o quanto que às vezes a gente vê a mulher que ela tem um potencial gigante, mas ela tá lá apagadinha. Eu era essa pessoa, então, como eu falei, eu entrava nas reuniões de trabalho, eu entrava, né, muda, se possível, eu me Uhum. sentia um fantasma, para ninguém nem me visse. E para fazer pergunta? Nem Não, fazia, não, né? não, Eu também imagina, era assim. pergunta. Você tá doido? Então, eu não me via. Alguém se falasse, nossa, você vai fazer palestra, vai subir em palco, você vai ter um podcast, eu falava assim, meu, você tá louca, né? Nem se chegasse Jesus e falasse, meu, esse cara aí tá mentindo. Porque eu tava nesse lugar, eu não me via nesse lugar de estar aqui, conversando com mulheres, resgatando histórias, porque eu estava como você estava, apagada, minhas roupas Exatamente. eram diferentes.
Eu Uhum. usava muito essas roupinhas de babado, muita coisinha de menininha. Não que eu não goste, eu gosto em Aham. algumas ocasiões. Mas aí eu Sim, fui entendendo que aquela sol precisava morrer também, para que a próxima exatamente. nascesse. Eu acho que foi isso que aconteceu com você. A gente vai trocando de pele, vai se transformando para a gente chegar onde a gente quer. Exatamente. E hoje, assim, é o lugar. Hoje me olho no espelho e eu falo, é essa Nayara. É essa Nayara que estava ali escondidinha. E que eu deixava a insegurança tomar conta, e isso vinha para o externo, e eu não conseguia me posicionar, não conseguia falar. E Deus começou a me mostrar muito esse lugar de fala para a mulher. E eu falava, Senhor, eu não vou subir em palco. Senhor, e hoje eu tô aqui, né? Dou algumas aulas, tal, já dei palestra. Então, a importância de se conhecer mesmo, sabe? De realmente se conectar com o interior, de parar e falar, quem que eu sou? Que é umas perguntas mais difíceis, né? Quem sou eu? Porque todo mundo fala. Eu sou farmacêutico, eu sou não sei o quê, sempre o que faz, né? Mas quem eu sou, o que que eu Sempre gosto? rótulos. Eu sou mãe, eu sou Exatamente, esposa, sou. A minha profissão, a gente não é, nós estamos nessa profissão. Então, eu também sempre exatamente, faço essas perguntas para as minhas mentoradas e a maioria, a gente não sabe, porque nós não fomos ensinadas a olhar para dentro. A gente foi exato. ensinada a olhar para o externo, está sempre nesse papel de se preocupar com o externo. E se a gente Uhum, olha para as nossas qualidades, a gente é metido, é exibido, então a gente tem que olhar para as coisas que é feio. E para é. a gente chegar já aqui para a gente chegar no final para encerrar, o que que você diria para a mulher que vai assistir isso aqui, né? Tá assistindo, e que ela não se sente bonita? Ela tem um guarda-roupa bacana, mas mesmo assim ela ainda gasta muito dinheiro, que é uma das coisas que a mulher gasta muito, né, com dinheiro. Ah, vem aqui, você parcela no cartão em 10 vezes, como se eu não tivesse que pagar as 10 Uhum, vezes. exatamente. Vem Liquidação, aqui, então? Tá em é, liquidação. Black Friday, tudo. O que que você diria para essa mulher que está alguns passos antes de você, como você era você no passado? O que que você deixaria de mensagem para ela? Duas coisas. Primeiro, parar de se comparar, né? Porque Deus mesmo fala, né? Que fez a imagem e semelhança dele. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós somos bonitos, né? Nós temos a nossa beleza. E cada um, graças a Deus, da sua forma. Eu acho que a maior força que a gente tem é ser único, né? Então, cada um com a sua beleza. Infelizmente, hoje. Todo mundo vive num inconsciente coletivo ali, todo mundo se veste igual, todo mundo quer parecer igual. E quando você começa a se conhecer, você começa a sair desse lugar. Do E aí você padrão. começa a ser vista mesmo, né? Então, assim, primeiro, parar de se comparar. Porque isso, assim, é muito. A gente é muito mal com a gente quando a gente faz isso. Né? Já assim, ainda A me pior coisa. pego de vez em quando comparando, é um orar e vigiar e tal. Mas é olhar para isso, que cada um tem sua beleza, cada um vai pro seu caminho, cada um tem seu momento. Então, primeiro se comparar e parar de se comparar. E o segundo é se conhecer, é buscar autoconhecimento, né? Na consultoria de imagem eu trabalho dessa forma, é realmente resgatar essa mulher ali dentro, o que ela gosta, como ela quer ser vista, com o objetivo de imagem dela, mas quem que ela é para que a gente possa trabalhar essas duas comunicações, né, verbal, de que ela fala, com a de imagem, de acordo com quem ela é. Então, para a gente parar de ficar vestindo essas máscaras, né? Eu sei que é desafiador, é um orar e vigiar todos os dias, mas é parar de se comparar e buscar se conhecer. Que aí, quando você começa a se conhecer, Você para de aí se comparar. abre-se um mundo de possibilidades, e aí você para de se comparar. Eu falo a E pior coisa cada que um, o gente, ser nós somos humano, belas. a pior coisa que o ser humano pode fazer consigo mesmo é se comparar. Porque você É, chega aqui, você conta a sua história, pode vir uma outra pessoa que também trabalha com consultoria de imagem, e a história dela é completamente diferente da sua. Pode vir 100, mas nenhuma vai trazer a mesma mensagem, porque cada uma só sabe
o que viveu. Cada um, né? Como dizia a Maria Bethânia, acho que a Gal Costa, cada um sabe as dores e as delícias de ser o que é. Ponto. Exatamente. 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 Então, olha, foi uma honra, uma alegria muito grande. Obrigada por você trazido tanta informação para nós. O seu trabalho, assim, ele é muito necessário para as mulheres, Ai, para não ficar só trabalhando só essa parte externa, né? A gente vê tantas mulheres bonitas, inteligentes, fazendo infinitos procedimentos estéticos. Eu não sou contra, mas eu sou contra fazer aham. muitos procedimentos para você Os ficar com excessos, né? uma cara que é fora. Só para a gente encerrar, eu trabalhei numa época numa empresa que a Gisele Bündchen, ela era modelo, né? Ela era garota propaganda. E eu cheguei a falar com ela algumas vezes. E aí Ai, que eu falei maravilhosa. assim, nossa, ela tá onde ela tá porque ela merece. E eu lembro que há um tempo atrás ela deu uma entrevista e o rapaz falou assim para ela, para você é fácil você ser a top model mais famosa do mundo porque você é bonita. Ela falou assim, não, não, Hum, não é por isso. É porque eu sei quem eu sou de verdade. Eu não sou essa parte. uau. Então é isso, né? Você pode ser a Gisele Bündchen, linda, maravilhosa, né? Aquela mulher Mas é. se você não souber quem você é, Mas se você não souber quem você é, você vai exato. continuar apagada, triste, deprimida, ansiosa, gastando muito com roupa. Aí abre o guarda-roupa, tem um monte, e ainda assim não se acha. Exato. Então foi uma alegria, uma honra. Obrigada por você ter conversado aqui. E para você que está aqui Eu nos que acompanhando, se agradeço. você gostou aqui do podcast, curte, compartilha com outras pessoas, porque essa informação ela é muito útil para você. Compartilha com a sua mãe, com as suas amigas, para todas as mulheres que você sabe que elas têm muita beleza interna, que elas só precisam fazer alguns pequenos ajustes. E, Nayara, muito obrigada. O contato da Nayara está aqui embaixo no descritivo do vídeo para você entrar em contato com a Nayara que ela faz trabalho de consultoria maravilhoso. E só para. Qual que é seu Instagram, Nayara? Meu Instagram é @Nayara Amormino. Nayara com Y. Então vai ficar, de qualquer forma, tá aqui embaixo no descritivo do vídeo o contato da Nayara, caso você queira fazer esse trabalho, que eu indico muito fazer o trabalho de consultoria de imagem com a Nayara. Muito obrigada para você que esteve aqui e até nosso próximo podcast. Obrigada, Nayara. Obrigada. Beijo. Beijo para todo mundo, até o próximo. Tchau, tchau.